salvação, meu Deus querido, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vem saudar a amada igreja capaz de São Jesus, amém? Amém. É sempre uma honra voltar aqui nessa casa que é minha também. Glória a Deus. Aleluia. Deixa a gente à vontade, né? Coisa boa. É uma alegria muito grande voltar para esse lugar. Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis. Eu deixei marcado. 2 Reis, capítulo 8. Glória a Jesus. E coisa boa é quando o Espírito Santo vai testificando a palavra, né, durante o culto. O pastor falou de mulher, eu falei, eu vou falar de uma mulher também. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 8, a sunamita volta para a sua terra. Amém, igreja? Amém. Deus falava comigo de testemunho. Glória a Jesus, de restituição. Mas também falava de dar um bom testemunho. Glória a Jesus. Glória a Deus. A igreja está comigo aí já? 2 Reis 8, então glória. Aleluia. Glória a Deus. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Jesus. A igreja pode se assentar. E o Senhor mandava começar essa ministração, eu perguntando e dizendo à igreja quem era essa mulher. Quem é essa mulher? Ela está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. De 38 ao 37. Essa é a mulher que quando passa um homem de Deus, quando passa alguém, e eu vou dizer exatamente como o Senhor manda dizer, por isso que eu falei, o pastor Elias entrou lá dentrinho, né? Porque assim, essa mulher quando passa alguém na sua porta, ela não vai reparar como é que ele está vestido. Eu falei: Jesus, muito obrigado. Né? Essa mulher não vai reparar como é que Eliseu está vestido. Ela não vai reparar a maneira pela qual Eliseu está andando. Ela vai reparar o lado espiritual de Eliseu. Falei: Jesus, muito obrigado. Porque ela vai olhar Eliseu por dentro. Porque uma coisa é alguém olhar e te olhar por fora. Outra coisa é alguém ter uma visão espiritual para enxergar quem você é por dentro. É para enxergar o que Deus tem com você por dentro. Porque enxergar que você usa sapato, sandália, eu falei: obrigado, Jesus. Né? Muito obrigado, Senhor, por confirmar essa palavra. O Senhor me deu essa palavra semana passada. E eu tenho um negócio com Deus que quando eu sinto um cheiro de pão fresco, eu falei: vai vir um rolo aí, Deus me deu. 2 Reis 8 junto com 2 Reis 4. Porque eu fui procurar entender quem era essa mulher. E Deus me fez parar exatamente naquilo que o pastor Elias já falou aqui. Parar para observar o tipo de olhar que essa mulher está tendo para alguém que está passando, irmão. É para Deus dizendo para mim
visão. E começa a ter olhar espiritual. Se não tem essa visão, começa a pedir para Deus hoje. Deus, eu quero olhar para alguém que não está andando conforme eu acho. Meu Deus. Que tem que andar, mas pelo Espírito eu estou enxergando dentro dela, aleluia, a unção, a chamada, a graça, a separação, aquilo pela qual o Senhor, aleluia, tem com ela nessa terra. Aleluia. Aí ela vai dizer, eu observo, lá no capítulo 4, do 8 em diante, que esse que passa, eu não li o texto, que a passagem é grande. Essa mulher é muito conhecida com a frase que ela fala de vai tudo bem. Porque o que acontece no contexto de capítulo 4? Essa mulher observa que é um profeta que está passando. Essa mulher tinha vida com Deus. Se há de concordar comigo. Porque ele passa e ela observa. Quem está passando é um homem de Deus. E ela vai constranger ele no capítulo 4 a comer pão na casa dela. A ponto dela pedir para o marido para construir um quarto para esse profeta. Bota a cama para o profeta, bota a mesa, bota candeeiro, bota copo d'água, bota pão. Tu quer viver a restituição de Deus? Se liberta do mal olhado hoje. Para poder viver a restituição de Deus. Porque essa mulher criou uma história junto com esse profeta. Essa mulher casada recebe autorização do seu marido. Ela não faz nada sem pedir autorização para o chefe da casa. Posso fazer um quarto para o profeta? Posso abrigar ele aqui toda vez que ele passar? Porque quem tem olho espiritual faz questão de ter quem é espiritual do lado. Não anda mal, né? Porque quem é espiritual enxerga quem é espiritual e faz questão de saber que com quem ele está andando é homem de Deus e mulher de Deus. Não é que vai se juntar para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, para falar mal da liderança, para falar mal da pastora. Não. Essa mulher, quando quer se juntar com alguém, ela se junta para crescimento. Então, já que é para agarrar alguém, vou pegar o profeta. Toda vez que ele passar, ele vai ficar na minha casa. E a Bíblia tem um versículo lindo que diz assim: aquele que dá um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. E eu acho mais lindo ainda que o filho dela, Eliseu, manda Geazi observar ainda no capítulo 4 o que essa mulher não tem para poder abençoar. Porque o homem de Deus está sendo abençoado, e quem está sendo abençoado quer retribuir a bênção que recebe. É normal isso, pelo menos tem que ter, né? A mulher está me abençoando, faz um quarto para mim, bota alimento para mim, bota copo d'água, bota candeeiro, bota mesa, né? Então me constrange a comer pão na minha casa, eu quero fazer alguma coisa. Aí Geazi observa que essa mulher não tem filho. Eliseu vai profetizar o tempo que esta mulher vai gerar. Essa mulher gera, o filho nasce, vai para o campo com seu pai, está escrito lá que essa criança começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Ela pega o menino morto, bota onde? Em qualquer quarto? Na cama do profeta. Manda albardar um jumento. É só para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 8, a gente precisava entrar aqui. Ela vai mandar albardar um jumento e vai dizer para o seu servo: não para no caminho até eu chegar para o homem de Deus. Aí o marido dela: mas não é lua nova? Tu vai procurar o profeta para quê? Ela diz assim: vai tudo bem. Ela é conhecida como uma mulher que diz que vai tudo bem. O filho morto em casa, no quarto do profeta, deitado sobre a cama do profeta. Isso fala que a gente tem que depositar as nossas coisas na mão certa, na mão de quem verdadeiramente pode fazer alguma coisa. Aí eu abro um parênteses para dizer para você o que o Espírito Santo está mandando. Cuidado para quem você conta as tuas mazelas. Essa mulher tinha um filho morto dentro de casa, e ela está dizendo que vai tudo bem. Corre, se apressa, e quando chega Geazi, o profeta Eliseu manda Geazi botar o bordão para reviver. Ele vai lá, bota o bordão, a criança não revive. Porque o negócio dessa mulher era com ela, com Deus e com o profeta, não era com Geazi. Aleluia. Pegou isso? O que é para você, Deus e o profeta, não é para falar para Geazi. Porque Geazi não tem visão espiritual para nada. Aonde eu tenho margem para falar de Geazi? No capítulo 5 de 2 Reis, quando o profeta Eliseu multiplica, manda ela fechar a porta, né? A primeira viúva de Será, fecha a porta, deita azeite, pega vaso emprestado. Não poucos, e multiplica o azeite. Então essa mulher, ela está criando um relacionamento com o homem de Deus.
Ela era casada, mas ela conhecia quem era o homem de Deus. Sabe o que Deus está dizendo forte hoje? Cria um testemunho. Quando tu passa, o que estão falando a meu respeito é o teu. Porque nós somos cercados, diz lá em Hebreus, nuvens de testemunha, mas as nuvens de testemunhas que estão no Antigo Testamento. Mas tem gente que tem prazer de observar a tua vida, a hora que tu entra. Tem até um bolinho de fogo por aí que meus pais gostam de ouvir que fala. Eles comentam a hora que tu sai e que tu vai entrar. Mas é desse jeito. Fica de olho Ficam de olho na tua vida para poder comentar. Então preste atenção no testemunho, porque Deus mandava entrar em testemunho. Eu só entrego o roubo. Minarabaixa. Eu não faço aquilo que eu estava guardado. Falei, Alabando Rebe Calachorega. Então quando ela deposita o filho que está morto, ela deposita na cama do profeta. Para quem que tu está contando as tuas coisas? Para quem que tu está contando as tuas necessidades? Aleluia. Glória a Para quem que tu Deus. está contando as tuas particularidades? Tá? Sube a canto. Meu Deus! Tem gente que faz questão de perguntar, vai tudo bem para você, só para poder comentar e falar mal. No Não Minarabaixa. é nada para te julgar, não. É para julgar você, o teu processo. E não entende que o processo que tu passa é por causa de um projeto que Deus tem maior ainda. E quem cria relacionamento com o homem de Deus, aí no capítulo 8, esse homem de Deus vai dizer para ela, tinha um monte de gente que ele podia falar um monte de coisa, mas para essa mulher ele vai dizer, sai daí porque vai vir fome sobre a terra. O cerco de Samaria vai vir fome. O homem de Deus avisa para a mulher que tem comunhão com o homem de Deus. Quem é homem de Deus tem que andar com o homem de Deus. Quem é mulher de Deus tem que andar com mulher de Deus. Não é com qualquer um que tu anda, não é com qualquer um que tu sai. Não é com qualquer um que tu bota dentro da tua casa. Não é para qualquer um que tu abre a tua jornada. E no capítulo 4 ela corre e diz para ela, já se quer tirá-la dos pés de Eliseu, ele diz, não tira. Deus não me disse a dor dessa mulher, mas essa mulher está angustiada, deixa ela. Ele falou, eu vou mandar a Geazi. Não, é tu que vai. Eu te pedi algum filho por algum acaso? Para falar assim com o profeta, tu acha o quê? Tinha que ter intimidade com Deus. Esse profeta aqui para mim hoje, para você é Deus. Quando tu cria intimidade com Deus, fala assim, Deus, olha, o Senhor me deu, hein? Foi o Senhor que falou. Mas não tem que orar assim como, quer? Como é que quer chegar para Deus? Não é botar Deus na parede, não. É ter intimidade com o Pai. E dizer para Ele, Senhor, foi o Senhor que me deu. Então, ó, eu não aceito colocou dentro da minha casa. Meu Deus! Me presenteou. Disse que é meu. Agora morreu. Maravilha. Ele volta lá. A Bíblia diz que ele se deita sobre o corpo do menino, anda pelo quarto, ora a Deus, o menino espirra 7 vezes e volta a vida. Aí agora eu vou entrar no capítulo 8, porque é dessa mulher que a gente está falando, irmão. Eu não sei porque nas igrejas hoje a maioria é mulher, né? Negócio forte na consagração, na oração. Uma mulher tão... E o lindo é que ela não envolve nem o seu esposo. Você vai procurar profeta agora porque vai tudo bem. O filho está morto, irmão, dentro de casa. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe a hora que ele fala, ele sabe a hora que ele tem até que se calar. Meu Deus, aleluia. Ele sabe quando ele tem que guardar um negócio só com ele, com Deus e com o profeta que Deus usou. Guarda. Ele não sai falando, não. Sai tá galerando, não. Eita. Se o negócio é com Deus e com o profeta, vou procurar quem? Vou procurar Geazi? Geazi que vai voltar para pedir capa babilônica? Que vai voltar para pedir muda de veste? Olha o que o Senhor está falando conosco. Além de se libertar dos olhos carnais, olhar pelos olhos espirituais, saiba com quem a gente anda, com quem a gente conta as nossas particularidades. E essa mulher, hoje, ela está vivendo a restituição no capítulo 8, porque ela teve coragem de não observar quem era,
mas se preocupar em alimentar o profeta. Quem se preocupa hoje é cuidar de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, irmão, sabe da necessidade, pode fazer e não vai lá fazer nada. Verdade. Aqui é diferente. É homem de Deus. Vai comer pão na minha casa. Vou construir quarto para ele. Por isso ela vive restituição no capítulo 8. E o marido nesse contexto, sabe o que é que o Senhor me fez parar para prestar atenção? É que o rei vai perguntar para Geazi: olha, me conta o que Eliseu está fazendo. Você leu comigo no capítulo 8, né? Me conta o que Eliseu está fazendo. Eliseu multiplicou azeite de viúva, curou lepra de Naamã, ajudou 3 reis e seus exércitos. Mas o testemunho que ele vai contar não vai ser esse. Geazi vai contar para o rei de quem? Da Sulamita. Eu falei, Jesus, ele tinha tanto testemunho mais forte para contar, né? Ele podia contar, não. Ele mandou descer 7 vezes no Jordão, ficou curado de lepra. Ele podia contar que ele mandou abrir no vale muitas covas e se encheram de água, e ele ajudou a salvar 3 reis e 3 exércitos. Mas o que ficou mais forte na história de Eliseu foi a ressurreição desse menino. Foi uma sunamita que abriga. Pega isso, porque Deus mandou dizer, eu vou dizer. Quando você tem sensibilidade espiritual para abrigar um profeta, para ajudar um homem de Deus, para ajudar uma mulher de Deus sem se preocupar com interesse. Porque essa mulher, quando vai perguntar para ela o que ela precisa, sabe qual vai ser a resposta? Eu não preciso de nada, já estou no meio do meu povo. É a resposta que ela dá para Eliseu, ela podia pedir. Ela diz assim, não preciso de nada. Já estou no meio do meu povo. Já tenho meu esposo está lá trabalhando no campo. Já sou uma mulher de posses. E o Senhor me fez parar para prestar atenção nisso aqui. Ele podia ter contado qualquer outro testemunho, mas ele vai contar o testemunho da Sulamita. E exatamente na hora que ele está contando, eu e as minhas pesquisas voando, na hora que ele está contando, a mulher entra. E exatamente na hora que Geazi está contando, e o Senhor me dava algo lindo e forte. Os meus filhos decidem hoje a maneira com que eles querem ser lembrados por mim e pelos homens. É uma decisão particular. Falei, Deus é forte, hein? Você decide a maneira pela qual você quer ser lembrado por Deus. Abadassuri, Onde calama. você tem margem para isso, Jó? Quem vai dar testemunho de Jó é Deus. Viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Lá no contexto de Abraão, Deus vai dizer assim: ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Homem que eu hei de engrandecer muitíssimo? E quando alguém vai se levantar contra a liderança de Moisés em Números 12, Miriam e Arão, ele vai dizer, saiu os trem da tenda. Por que vocês vão tocar na vida de quem eu não falo? Por figura. Falo boca a boca. Cabaraçará de olevar. Saiu os 3 da tenda. E a luta que estava saiu da tenda. Porque tocou na vida do homem de Deus chamado Moisés. Aquele que quando sobe o monte funeca. Que escreva as chaves da lei. Que quebra a tábua, vai de novo e escreve. Pede para... Se o Senhor não for comigo, eu não me faça sair daqui. Aí Deus diz, então tá bom, Moisés, não manda o anjo, eu vou contigo. Você tem que saber com quem tu mexe também, tá? Toca na vida de homem de Deus, de mulher de Deus, depois que a vida restitui. Eu quero de volta, eu quero meu. Mas você está tocando na vida de quem não é para tocar. É revelação, desceu agora. Números 12, a sedição de Miriam e Arão. Só que como Deus sabe quem começa a contenda, quem fica leprosa? Miriam. E ele atrasa a caminhada do povo. Nós vamos ter que esperar agora 7 dias a Miriam ficar curada, para a gente poder continuar a marcha até a terra prometida. Né? Cuidado com quem tu anda, hein? Que Arão se joga logo, pede logo perdão, para, há um temor, que a pele da irmã fica branca como a neve, diz a Bíblia.
né? E em Números 16 tem Corá, Datã e Abirão questionando o ministério dele e questionando o ministério de Moisés. Então a gente aprende que a lei da semeadura existe na vida e no mundo espiritual. Hoje tu questiona a unção, a graça, a separação de alguém. Lá na frente alguém vai questionar a tua. Se alguém questionou, né? Arão tá junto com Miriam, tá junto, já era. Meu. Se envolveu, se embaraçou. Aí lá na frente alguém vai questionar dele. Aí em Números, no capítulo seguinte, vai 17, vai mandar botar varas, uma para cada tribo, e a vara que florescer é a que Deus chamou para sacerdócio levítico. Aí qual a vara que floresce? A vara de Arão. Mas ele pegou a porção dele, ele não ficou leproso. Mas ele passou pelo questionamento do povo de Corá, Datã e Abirão, que a terra traga vivo. Deus manda se afastar de Corá, Datã e Abirão, porque a terra vai tragar vivo. A terra traga vivo Corá, Datã e Abirão. Miriam fica leprosa. Moisés ainda pede e intercede. Não, Moisés, vai ficar leprosa. Aleluia. Para aprender que na vida de quem eu falo boca a boca, não toca. Você quer viver restituição? Se preocupe em cuidar de homens e mulheres de Deus que estão bem perto de você. Papai do céu. Você tem sensibilidade para olhar para a vida de alguém e saber que ele está precisando e tu pode ir lá ajudar? Deus até já te tocou para tu ir e tu não foi ainda. Quantas vezes Deus vai ter que falar para a gente poder obedecer? Quando Ele manda a gente ir fazer algo e a gente está relutando com a voz de Deus, irmão. Eu sou chamada para pregar a verdade. Nós decidimos. O que Deus está falando ao meu respeito hoje? O que os meus vizinhos estão falando de mim hoje? O que a minha liderança está achando? O que Deus está achando? Porque de Jó ele diz, viste? Meu servo Jó? Viste? E é automático. Essa mulher entra, Geazi está contando a história, e ele diz, devolve tudo que é dela. Depois de 7 anos, na terra dos filisteus, que ela obedece o profeta falou que vai vir fome, a fome vai vir. Vou falar de novo o que Deus está mandando. O profeta está falando e o povo está relutando com a voz de Deus. O profeta está dando informação, está dizendo que vai acontecer. Tem gente que prefere pagar para ver do que ouvir a voz do homem de Deus que está falando que vai vir seca, que vai vir escassez, que está perigoso, que não é para pegar aquele caminho. Aí o ser humano está insistindo com o homem de Deus. Essa mulher vive restituição, porque além de servir copo d'água, de servir pão, de botar quarto, de constranger o profeta para ficar, de procurar o profeta, de respeitar a chamada do profeta. Quando ele diz, vai para um outro lugar porque a fome vai vir, ela obedece. Passa-se 7 anos, Geazi podia contar qualquer testemunho, tinha muitos para contar de Eliseu. Vai contar exatamente cuja mulher vivificar. E quando ela entra, ele diz, ela é a mulher que o filho voltou à vida, ela, a sua dela. Eu estou falando dela. Criou uma história, criou um testemunho. É ela. Ah, é? Então pega tudo que tu quer, mulher. É as terras? Leva as terras todas de volta. Eunuco, vai lá, demarca o que era dela. Porque essa mulher pega isso, ela sabe exatamente o que é dela. Aleluia. O tempo até passou, mas o que era dela, ela sabia. Eunuco vai com ela, separa, devolve, dá de volta para ela. Ela é restituída tudo aquilo que era dela, porque ela cuidou de um profeta. Eu não quero que você perca isso, porque o foco é esse, o cerne da pregação do seu menino em casa é isso. É se lembrar de cuidar de alguém, se lembrar de ajudar alguém, se lembrar de bater na porta de quem precisa e dizer, estou aqui para te ajudar, o que tu precisa? Não tem muito não, mas a gente divide. A gente reparte. Dá um pouco para você. Você pode me questionar e dizer, você não faz, já cansei de fazer isso. E ver Deus multiplicar na minha dispensa. Porque eu peguei o pouco que eu tinha e eu dividi. Não falo por orgulho, eu falo por testemunho. A Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. Eu aprendi no texto de Ana, uma frase linda com Jesus, com o Senhor.
que quando você está disposto a dar, você está dizendo para Deus, estou preparado para receber. Porque quando Ana pede um filho varão, ela diz assim, vai ser teu. Todos os dias. Aí o que o Senhor faz? Abre a madre de Ana. Às vezes a gente não recebe, porque a gente fica com medo de vai faltar para mim. Se eu der um pão para ele, vai faltar um para mim. Se eu der um copo d'água para o profeta, vai faltar para mim. Se eu for lá ajudar o pastor Elias na obra, eu posso precisar aparecer um vídeo que eu estou lá preso. E a mensagem é revelada. Né? Porque quando eu comecei a ler o capítulo 8, igreja, cadê o glória? Tem glória aí, igreja? Quando eu li o capítulo 8, eu falei, Jesus, essa sulamita, quem é? Peraí, deixa eu lembrar. Aí eu voltei no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, fui 1 Reis 17, fui 1 Reis 18, aí lembrei, não, essa não é aquela era a viúva lá, o profeta Elias. Aí fui voltando, falei, achei ela. Essa é aquela que observa o profeta. Deus falou, filha, preste atenção. No olhar dessa mulher. Quando o pastor falou aqui, eu falei, Jesus, muito obrigado. Olha para o olhar que ela tem para alguém que está passando. Porque o rei vai perguntar quem é que estava profetizando, ele vai falar assim, como é que ele estava vestido? No caso de Elias, né? Ah, ele estava com uma veste assim, com cinto de couro. É Elias o tisbita. É ele. O problema é que às vezes quem está fora reconhece e quem está dentro não quer mais reconhecer, né? Quem está fora observa, vê que é, desgolar, aceita, ouve, escuta. Quem está dentro, caminhando, andando, está vendo sinal, está vendo maravilha, está vendo crescimento, mas não dá crédito à palavra do homem e da mulher de Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, como eu guardei na minha. A olhar para alguém, não pela aparência. E eu fecho aqui agora. Porque quando Deus manda Samuel na casa de Jessé o belemita, em 1 Samuel 16, vai passar Eliabe, Abinadab, Samar, todos os filhos. Ele vai dizer, não, de certo é esse, é grande, alto, forte, está de armadura, sabe usar espada, estava no campo de batalha. Deus falou, ei, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, eu, porém, olho para o que está aqui dentro, Samuel. Dá para perguntar se tem mais filho? Tem, está onde? Está no campo, apacentando as ovelhas do meu pai. Manda chamar, porque a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Vai ser derramado na cabeça? Certo. De Davi. Eu quero agradecer a minha oportunidade essa noite, porque o rolo que eu tinha já foi entregue. Não vou passar aqui não. Tá? Não é todo mundo falar, mas o rolo foi entregue. Aleluia. Guarda essa palavra. Hora diferente, Deus. Eu quero bater os olhos em quem passa e dizer assim, como às vezes eu vejo uma pessoa que convive comigo falando assim, vou dizer o nome dele não para dizer que eu estou puxando saco. Ó, ele diz assim, ó lá, uma missionária desviada, tem uma chamada na vida dela. Vou orar para ela voltar. Né? O olhar é diferente. Hoje ela não está como, né? Porque Deus não nos chamou para julgar, Deus nos chamou para amar. Abadassuri cantará. Deus falou comigo algo muito forte. Terça-feira, quando eu estava ministrando. Eu não chamei para apontar o pecado. Eu chamei para apontar a minha cruz. É para apontar a cruz de Cristo. E deixa. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é a minha palavra. Através da pessoa do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, está escrito. Mas é pelo meu Espírito. Então hoje você pode olhar para alguém e dizer aí não querendo dar nada. Ou alguém pode olhar para você e não dar nada para mim e para você. Mas Deus está dizendo, eu te conheço por dentro. Alçará. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Jesus está contigo aí nesse processo. E
está mandando te dizer essa noite para encerrar minha oportunidade. Independente do olhar do homem, eu tenho uma história para você viver comigo. Cria um relacionamento com Deus. Para viver restituição, para viver novo tempo, se relaciona com Deus de Israel. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.